Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo de um jeito que você nunca viu. Oi, gente, eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nós somos o Ballet Couple. Além de bailarinos profissionais, somos os hosts do podcast oficial do Festival de Dança de Joinville, o Pode Dançar. E sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje. É isso aí, assim, tem convidados que a gente nem tenta gravar o currículo porque seria muita ousadia, né? A gente fez um resuminho aqui que eu vou pegar minha cola e vou ter que ler, porque pensa se eu erro alguma coisa, né? Então, para hoje, no nosso episódio de hoje, temos ela, que é professora, coreógrafa, diretora artística de diversos musicais incríveis, jurada e membro integrante do Conselho Artístico do Festival de Dança de Joinville, foi por mais de 10 anos jurada da Dança dos Famosos, idealizadora e produtora do Grand Prix Brasil, Fernanda Chama. Seja muito bem-vinda. Olha, eu adorei esse currículo. Vou usar. Até nervoso aqui. Mas olha que seu currículo é bem maior que esse, né? A gente fez um super resumo. Mas eu posso falar? Tem uma coisa errada. 12 anos de Dança dos Famosos. 12 anos! Gente, sabe que eu fiz esse cálculo? Metade da minha vida. Ai, meu Deus, haja plaga. É muito fio, né? É muito fio, é muito botox, é muito... Você vê? De festival, eu vou pro 39º. Esse ano. Eu não vim no da... Mas assim, se for contar, eu não vim no ano da pandemia. O primeiro ano da pandemia, que foi em outubro. Foi o que eu falei. Temporada, assim. Mas eu já sou desde o Juarez Machado, sou desde do que a gente ficava num camarim com umas janelinhas assim, morrendo de frio. Ai, meu Deus. E sempre marcando presença, né? Marcando com um grupo, né, que eu trazia, e era sempre desclassificada, porque eu já fazia um meio musical. Não, gente, era uma loucura, eu falo isso todo ano, mas eu repito, porque a desclassificação me destacou, né, no meio da dança, porque eu não tinha modalidade. Eu lembro a dona Toshi, amor, que ela falava, o que você vai, Fernandinha, trazer o ano que vem? Eu falei, não sei, dona Toshi, eu vou bolar. E aí eles me jogavam no contemporâneo, imagina. Como é que eu... Desde sempre furando a bolha, né? Desde sempre furando a bolha. E muito criativa, né? Isso pra mim, me chama muita atenção, porque... Eu sou bailarina, mas eu me sinto, às vezes, um pouco presa nesse lugar de bailarina, porque você depende da criatividade dos outros, né? Você depende do coreógrafo, você depende do diretor, você não tem tanto espaço. A gente trabalha mais com a execução, digamos assim. E você saiu disso e foi pra essa produção, né? Criação, coreografar e tudo mais. Queria saber como foi essa transição de dançar pra começar a fazer esses trabalhos e como é isso pra você? Assim? Sim, e você vai amar trabalhar comigo, então já tá convidadíssima. Meu Deus! Que honra! Eu coreografo e dirijo de acordo com a proposta, né? Eu tenho uma troca. Então, se você fizer parte do meu elenco, eu tenho um ensemble, que a gente chama no musical, né? Que tem dança em uníssono, pouca. Mas é que em musical vocês são personagens, vocês não são coro. Uhum. Cada um tem um nome. Então isso é muito, muito legal. Isso é muito diferente do balé clássico também, legal. Né? Você tem um nome, isso que me atraiu no musical de uma maneira bárbara. Porque eu sempre não tive físico, não tive altura, não tive coluna. Sou formada pela Escola Municipal de Bailados de São Paulo, mas eu tinha muitas dores, eu tenho menos 2 vértebras, ninguém, né, pouco sabe. Eu já vim para Joinville com colete ortopédico, era um colete com barras de ferro, porque eu tinha que segurar minha bacia. Eu sou da época dos anos 80, onde a gente fazia muita aula com o Lenny Day, eu era muito cambrê, a gente não tinha uma preparação de fortalecimento na época, a gente faz cambrê, vamos no cambrê. Não existia, não existia essa atenção, esse nada, tanto é que é uma geração que ou tem problema no joelho, ou tem problema na bacia, eu no caso tenho problema de coluna. E também não nasci com físico eu nasci com cabeça criativa Então, como estar no palco, se eu não conseguia, morria de dor, através de corpos de terceiros. Então, isso que me deu a continuidade ao meu amor pela dança, né? Então, eu trazia grupos que eu trabalhava e sempre com coisas... meio, vamos dizer assim, diferente, vanguarda para a época. Mas vinha.
E daí a gente foi trilhando, né, uma carreira, depois vim como professor, como jurada, conselho, e hoje sempre foi, né, a minha felicidade como artista, eu não falo bailarina, nem coreógrafa, eu falo como artista, porque eu acho que somos artistas, né, está em Joinville, é impressionante, eu largo o que for, quando eu sou contratada, porque esses musicais Tem um grandes, peso diferente, eu já então, tô em pra pauta você. de 2026, de Broadway que Nossa. vem, e que eu vou dirigir e tal, mas eu falo, não pode bater com o Festival de Dança de Joinville, porque Jura? são, assim, sim, a pessoa às vezes olha pra mim, né, porque eles não entendem muito bem, tipo, essa mulher é doida. Que é isso? Mas é porque eu tenho, aos quase 60 anos, que me presentear, né? Talvez aos 30 eu não falasse isso, mas aos 60 eu já tenho que me presentear. E estar em Joinville, estar aqui com vocês, estar aqui com o Instituto, inventar maluquice do jeito que eu invento, todo ano eles me aguentam. Eu toco o telefone, Vitor, vamos lhe trazer papapá. Eles apostam. E eu imagino que o festival não tenha como dizer não pra você, né? Então o festival... Eles não falam, mas é que a gente faz acontecer, né? Porque são loucuras mas a gente tem essa coisa, né? O bailarino, ele tem essa coisa de, não tem para fazer, mas vamos fazer. Não tem para vestir, mas vamos vestir. Não tem lugar para ensaiar, mas vamos ensaiar, vamos apresentar. Então, isso também me fortaleceu do outro lado. Porque todo mundo acha que no musical, né, aí tem os departamentos, tem os patrocínios, mas não é bem assim. E eu sou meio que faz tudo, porque eu vim da dança, eu vim do alojamento, eu vim de fazer rifa para poder vir a Joinville. Eu não faço muitos musicais, festivais, nunca fiz. Mas Joinville sempre foi o meu primeiro festival de dança. Eu não sabia nem o que era festival de dança, eu tinha 20 anos de idade e foi o primeiro. Então tem aquele cantinho no coração, né? Uma nostalgia. Pra mim, emocional. muito. Pra mim, total. E viemos aos trancos e barrancos, vocês não eram nem nascidos. Eu lembro que teve uma época que teve o plano Collor e que de repente a gente estava com tudo pronto e bloquearam o dinheiro de todo mundo nas contas, né, bancárias. Falei, meu Deus, eu não vou deixar de ir para Joinville. Mas nem morta. Eu fiz um kit pirulito. Poucos sabem. Eram os pirulitos que eu botava enfeitar. A criatividade não é só nos Aí era palcos, assim, o elenco. tudo. E eu trabalhava, na época, no Largo 13. É um lugar muito populoso em São Paulo. E a gente parava no ponto no Farol e nos pontos de ônibus e vendíamos os pirulitos fazendo show. Então, um dia eu tava de odalisca, outro dia o outro tava de não sei o quê, e vendíamos muito bem. Você já saiu do palco italiano, já sabia fazer acontecer. Já saía. E viemos, viu? Olha e viemos bonitos, e viemos com um grupo, eu vinha com um grupo de 45 na época. Nossa, eram muitos. Tinha que ter. Porque eu acho que é isso, né? A gente se virar e não ficar sentado em casa lamuriando porque aconteceu isso ou porque aconteceu aquilo. Tem que fazer o que tá dentro do alcance, né, pra realizar aquilo. Mas isso é uma escola que a dança me deu. Sempre tem essas histórias, né, de as pessoas que saem do balé e tal e vão fazer outras coisas, sempre se destacam demais por ter essa disciplina, né, essa vontade. É a disciplina, é o ter que fazer e em épocas que a gente não tem incentivo nenhum, né? E a gente não tinha contato, na minha época não tinha nem computador, gente. Então, era difícil a gente pesquisar, a gente estudar, era muito complicado. Mas eu acho que eu só tenho que agradecer. Eu agradeço hoje ter 60 anos e ter passado por tudo isso e não ter tido computador e ter feito a rifa e ter passado por tudo isso. Talvez eu não seja uma diretora tão completa hoje de grandes musicais, não que assim, a gente não tenha que sempre aprender, mas as pessoas perguntam, nossa, porque você dirige, aí você desenha a luz, aí você... Mas aí eu falo, porque eu sou bailarina. A minha escola é uma escola de sobrevivência e criatividade. E entrega.
A dança é E você isso. entrega com maestria. A dança é isso. Então, eu não sou apenas uma diretora e depois eu vou contratar o coreógrafo e depois eu vou contratar o figurinista. A gente faz de um tudo. Inclusive, faz de tudo. E ainda vou falar, tá? Que você e Marcelo Misailides foram as duas pessoas que me responderam mais rápido no WhatsApp pra gravar as coisas aqui. E me Pensa responderam na com data. felicidade Eu da Lari falei pra quando Ana, tava meu Deus, produzindo porque eu foi pensei, isso. gente, são duas pessoas gigantes que fazem muitas coisas. Eu pensei, eles vão demorar um monte pra responder e tal. Eu entrei em contato com antecedência. E vocês me responderam na hora. Na hora. Eu fiquei assim, chocada. E você que cuida disso também, né? Então você faz meio que tudo mesmo. Cuido. Eu sou péssima em rede social, assim, eu não sei, eu vou fazer um curso de montar, A gente sabe pode tirar um montar? curso, vai. Por favor. A gente Vamos ter faz essa uma Eu tô troca, vamos ter essa doida, eu tô troca. doida. Mas eu que cuido das artes da escola, das artes, às vezes, dos espetáculos que eu tô em cartaz, e vou e ligo pra gente. Não, isso aqui não é. É, porque a plástica, né? Eu também sou formada em artes plásticas. E eu bato muito com o Marcelo em função do quanto mais a gente faz, mais tempo sobra. A cabeça fica assim, tique, 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 que nem pipoquinha. Então, a gente consegue ter o neurônio que tá aqui, depois o neurônio que tá aqui, e eu não uso agenda. Nunca anotei Não. nada, Meu Deus. Não. nunca Nossa rascunhei Senhora. nada, nunca, nada. Mas nem digital, nem físico, nem papel. Não. Nossa. Agora eu fico ainda mais surpresa, Agora né? eu fiquei mais surpresa. Não, Porque mas é hábito. Eu tento ser organizada, mas eu tenho minha agenda aqui no celular, assim. É hábito. Tintim Não por que eu tintim. decore tudo. A Iris, coitada, eu já falei pra ela ontem, eu tenho muita programação nessa gestão, nesse 2024. Ela falou, eu vou te mandar por escrito. Mas mandou uma vez e tá aí. E consegui te atender. Eu acho que esse retorno também é a dança, gente. É a dança. A dança você tem que retornar, você tem a disciplina de saber que você tem um diretor, que eu tenho um Falabella me dirigindo, que eu tenho um produtor a quem eu devo total respeito, porque é ele que está captando e que está me pagando, a um público que é ele que está bilhetando e comprando esse ingresso, que se não fosse ele comprando esse ingresso, a gente não teria salário. Então, essa árvore de responsabilidades... Hoje eu assino embaixo. Foi a dança que me deu. Mesmo com todos os desafios e dores na coluna. Durante sua trajetória, né? Não foi uma trajetória fácil. Foi uma trajetória, no caso a minha foi uma trajetória de muita dor. Porque é horrível você querer ser uma bailarina, você querer virar um fouetê, você querer que a sua perna suba e você não ter musculatura para isso e não ter uma formação óssea para isso, né? Então, é aquela coisa, ainda numa adolescência, que tudo é uma novela do SBT, mexicana, pícara sonhadora, meu Deus, eu vou me matar. Descobrindo as emoções. Descobrindo, isso é um melodrama. Né? E se eu não for aquilo, eu não vou ser nada. Não serei nada, não. Mas eu não pensava isso. Não? Eu vou ser. E você é? E falava sempre uma vaidade. Roseli Rodrigues também. Nossa, eu tô lembrando hoje de tantos que eu olhava a Roseli era mais velha que eu. E eu falava, ai, essa mulher, olha, eu queria ser famosa que nem essa mulher. Eu vou ser famosa como essa mulher. Mas eu não tenho essa bagagem, eu não fiz educação física, eu não sei fazer todas as piruetas, eu sei fazer os laços, as coisas. Como é que eu vou me destacar? Que eu acho que é isso que falta muito nessa nova geração. Não ter medo de sair do comum, né? Eu vou sair do comum com aquilo que eu sei fazer, porque talvez esse fora da casinha me dê um destaque, pro bem ou pro não, né? Gostem ou não gostem, mas lembrarão de mim. Hoje eu sinto que acaba muito mais copiando aquilo que já tá dando certo. Então, aquilo que é viral, a gente tende a querer participar daquilo, porque aquilo já tá bombando e é o destaque no momento, ao invés de tentar fazer o nosso viralizar, de repente. Fazer o nosso diferencial, ser aquilo que chama atenção e influencia os outros, às vezes né? acho que as pessoas têm muito medo ou vergonha também, né? De, tipo, se expor em algum lugar e aí fazer uma coisa diferente do que todo mundo tá fazendo. Mas eu acho muito legal você tá falando isso, assim, com tanta propriedade. E a gente tenta fazer isso na internet também, né? Falar do mundo profissional no balé e falar sobre coisas ruins também, porque as pessoas só glamorizam, né? Ninguém fala sobre as coisas difíceis. Não. Então, eu acho que é muito legal ter esse tipo de conversa. Eu assim. acho que é o poder da energia da pessoa.
Se você acreditar e realmente pensar, eu quero e eu vou, não tem quem te prenda, não tem quem te limite. Não existe isso. É por isso que eu não gosto de rotular. Eu sou ator, eu sou atriz, eu sou bailarino. São artistas. Ai, mas eu não sei cantar, que eu escuto muito. Você testou? Você sabe se você é afinado? Eu diria isso, eu não sei. Vocês sabem qual é o processo, qual é esse trabalho desse diafragma para você conseguir ser um bailarino, um ensemble que tenha assinatura, então um act, e que saiba entrar na melodia da canção? Ninguém está pedindo para você solar. Você não testou, você não se permitiu. Isso é verdade. E talvez esse celular, né? Que às vezes prenda muito a pessoa no que está funcionando, no que dá seguidor, na forma, porque vocês têm muito acesso, é uma geração que tem muita rapidez, não sabe se permitir tempo, porque tudo tem um tempo, hoje tudo para vocês é muito veloz. Então vocês não entendem que existe um processo, um caminho. E vocês têm muito acesso, quem quiser pesquisar ou estudar. Só que aí o acesso fica talvez tanta entregue. Coisa que acaba que nada Você não tem que botar a cabeça para pensar como fazer, ou como é que eu vou fazer o lance. Qual é a sua dica, Fernanda? Pensa em como fazer com isso. Eu falava no Dance em Brasil da Xuxa, com a sua assinatura. Como você se tornar, e não é famoso ou número de seguidores, não. Como é que você pode ser lembrado? Porque eu acho que a gente está aqui para a gente ser lembrado. Eu não gostaria de ter passado, ter feito uma história, aliás, nem faria história, e não ser lembrada. Ou por berrar muito, ou por puxar a orelha, ou por ser maluca, ou por sei lá o quê. Você quer ser lembrado. Como é que você vai ser lembrado? A única coisa que você tem sua e que é só sua é a sua assinatura. E ninguém mais vai ter, né? Ninguém mais terá. Essa identidade. Pensem nisso. Pessoal, pensem nisso. Isso é seu. Ninguém vai te tomar nunca. E é o que vai te alimentar aos 40, 50, 60, 70, 80, hoje 90. Eu vou parar, será que eu vou durar até os 90? Claro. Sabe que eu não... Será? Vamos ver. Vamos ver, Nativa. Vai continuar vindo pro festival, gente. Eu? Vão ter que me aguentar. Vai, porque se não me convidarem, eu me convido, né? É uma loucura isso. Porque eu ligo, eu me autoconvido. Tá muito bom, gente. Isso aí, falando em se convidar, eu vou voltar um pouquinho, que assim, a Lari teve o convite... Mas eu só quero deixar explicado que é o combo aqui. Então, se ela teve o convite, eu tô vendo que é o combo, inclusive, porque vamos fazer merchan, porque vocês estão combinando, tão lindo. Ballet Couple, gente, está na Feira da Sapatilha, porque eles estão uma graça. Então é um combo completo. Muito obrigado, muito obrigado. Gente. Sabe uma coisa que eu queria perguntar sobre isso que você falou de ser artista? E você já esteve em muitos lugares desse ser artista, né? Você dançou, você coreografa, você dirige. E entre coreografar e dirigir, qual é a diferença, assim, de estar coreografando algo, que provavelmente você deve prestar muito mais atenção só na coreografia, nos bailarinos em si, e estar dirigindo um espetáculo que aí você tem que prestar atenção no todo, né? Assim. Que pergunta difícil, porque pra mim hoje eu não consigo separar. É uma coisa só. São fases. Então, a Fernanda Chama já coreografou muitos musicais da Broadway de uma maneira autoral, em parceria com o Miguel Falabella, que eu caí nas graças, também tem isso, gente. O meu caminho, eu devo muito a Miguel e Sininha de Paula, muito, porque eles me abriram um leque de opções dentro da Rede Globo de televisão e nos palcos, que talvez eu não tivesse a oportunidade de, né? Roberto Talma, que foi o meu padrinho, que me levou para a Globo, Sininha de Paula e Miguel Falabella. Mas acho que aquele lugar começou a não ficar mais meu. Lógico, se o Miguel pedir para eu coreografar, eu vou coreografar a alma, porque somos casados hoje em dia, casamos, olha, Léo Dias lá, Sônia Abrão, já pode soltar Fernanda matéria. Chama, casa com Miguel Falabella. Hoje é um casamento, mas
eu comecei a observar diretores, principalmente diretoras na América, que dirigiam e coreografaram. Tipo Nice Work If You Can Get It, que teve aqui Antes Tarde do Que Nunca, com as músicas de Gershwin. Eu falava, essa mulher, ela deve ser feliz, porque ela desenha como um todo o espetáculo, que é o que a gente faz aqui. Por que não? E comecei a ter oportunidades e comecei a, entre aspas, rotular direção e coreografia. Nem Silvio Santos vem aí. Fernanda chama direção e coreografia. Ney Mato Grosso, que foi o trabalho mais bonito que eu já fiz até hoje, do musical do Ney. Direção e coreografia. Não é monopólio, mas é um formato onde eu vejo a obra como um todo. Porque se eu fiz artes plásticas, se eu gosto de figurino, eu enxergo a obra como um todo. Aí tem o lado de entender e dirigir o ator. Eu adoro pessoas. Eu adoro observar. Eu adoro reality. Jura? Adoro tipo reality. BBB, assim? Tipo BBB, tipo a Fazenda. Eu fico ao vivo na Fazenda, gente. Com o Carelli. Quando o Carelli fica, você tá gostando dessa? Eu falo, não, gente, a mulher vai cair de boca no chão. Eu gosto do comportamento. O bom diretor, ele analisa o comportamento. Eu trouxe para o meu Masterclass esse ano e para o program uma apostila, um pedaço de uma apostila que eu vou entregar de presente para os inscritos. Ela está em inglês e eu traduzi um pouquinho, não que o meu inglês seja bom, mas eu me fiz uma tradução. Que é como chegar a enxergar a dramaturgia do movimento. Às vezes tem cada bobagem que você fala, eu não pensei nisso, como é que eu não pensei nisso? Porque também tem isso, né? São sacadas, é exatamente São isso, sai do óbvio, ai, que né? palavra boa! São sacadas que os caras lá colocaram no papel e que, graças a Deus, eu tive nesses intercâmbios, tenho isso nas mãos. E tá na hora de começar a passar para frente. Porque também tem uma coisa assim, é como você não está andeor, seu joelho não está esticado, o seu calcanhar a ponta não está. A pessoa sabe como esticar? Como achar esse andeor no corpo? Não é só falar, né? É igual a assinatura. Eu tenho prestado muito atenção. Eu pouco dou aula hoje em dia, mas eu faço questão de, quando eu estou com pessoas, começar a passar essa fórmula que eu não sei se é a correta, mas a fórmula que eu achei. Ai, como assinar, Fernanda? Você fica mandando assinar. O caminho. Então, nesses masterclass que eu vou dar aqui, eu vou começar a implantar este caminho. Falei ontem com a Sigrid, ficamos até as 2 horas da manhã, depois do jantar, as duas fecharam o restaurante do Bourbon, mas porque é o caminho. Então, às vezes também, eu acredito nisso, é uma geração que está se entupindo de aula, eu faço aula, mas será que essa não é quantitativo, é qualitativo? Nossa, acredito muito nisso. Como smart, not hard. Exato, perfeito. Como buscar esse joelho esticado, num caso bailarinos, como desconstruir essa coluna, como contrair. O musical, por exemplo, ele não trabalha com cambré. Ele não tem contração, porque você tem que segurar o diafragma de um jeito que você consiga falar ou cantar. E dançar, né? Junto. Então, é proibido. Ele nunca é alto. E mesmo quando você salta ou gira, é tudo para baixo. Então, tem umas regras que eu acho que tem que ser colocadas. Essas regras têm que ser colocadas em sala de aula, em sala de ensaio, para que a gente consiga sair do eixo Rio-São Paulo, para que a gente tem talentos muito criativos por todo o Brasil, coreógrafos incríveis, diretores incríveis, condições, às vezes, muito melhores do que eixo Rio-São Paulo. Só que às vezes faltam detalhes, sabe? E costuras que não chegam até os lugares. Isso de costuras é muito interessante, porque a nossa experiência até hoje, pelo menos, né, foi com o balé clássico. Então, é claro que é muito diferente, mas a gente gosta muito, né, de ouvir sobre, pesquisar sobre outros, né, meios artísticos, mas a nossa principal
virada de chave, quando a gente entrou numa companhia profissional, foi isso. O balé não é só sobre quantos piruetas você gira, quanto se você... sobre o seu físico. E sobre, por favor, principalmente sobre essa costura de movimentos. Costura, exato. Uma coisa a outra. Atuação, entrega, costura, você passar a verdade Sim. também. Pra que a pessoa assista e acredite que você tá vivendo aquilo. Acredite, é um exercício você ter uma verdade no movimento. É um exercício, você tem que exercitar, você tem que quebrar barreiras. O bailarino, ele não olha no olho. Ele olha o espelho. É verdade. O musical a gente ensaia sem espelho. Sem espelho nenhum? Nenhum. Mas em nenhum momento você Nenhum coloca espelho? momento. Olha que interessante, eu não sabia Nenhum disso. momento. Por isso que as salas de musical, elas têm cortina. Porque quando você tá desesperado pra limpar, você até vira. Vira, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sempre achei estranho, né? Tem coreógrafos com formatos estranhos. Eu sou estranho, eu coreografo de ponta cabeça. Eu não consigo coreografar na frente nem ver balé de frente. Eu só olho através do espelho. Eu monto uma sequência, aí eu abro a cortina, viro e vejo pelo reflexo do espelho qual é o efeito que aquilo está me trazendo. Não, mas eu acho que faz sentido, porque se você tá na frente da sala, você não consegue ver todo, né? Não Outra consigo. perspectiva. E só é vê a uma sua chatice, frente. porque toda vez que eu sou convidada para estreias e musicais, eles me colocam na frente. Que mania que tem de colocar o convidado na frente. Primeiro que eu não gosto de convidado, porque eu acho que a gente... Você pede para fazer cárie? Quando você vai ao dentista? Se ele é seu amigo? Não. Obturação? Então para de ficar pedindo convite, pelo amor de Deus. Mas enfim. Então não gosto. Mas tem uns que a gente recebe o convite. Mas sempre me colocam na frente. O espetáculo é tão belo, da metade pra trás. Em teatros bons, lógico, né? Claro, faz muita diferença. Faz muita diferença. Realmente, ver a produção num todo, você não vai ver lá na cara do palco, né? Você vai ver mais na plateia, né? Mais principalmente pra trás, que assim, se pra ela ver no for de todo. verdade, ela vai chegar até você. Você não precisa estar aqui, Sim. né? Ela vai te bater. A gente, agora nos Estados Unidos, o teatro que a gente dança lá é bem grande, assim, né? E a gente tem muitos amigos brasileiros, mas de fora do balé. Eles não dançam balé, e eles vão assistir. E aí a gente ama ver os comentários, ouvir os comentários deles, As né? observações são muito específicas É muito e muito diferente. diferente do que a gente costuma ouvir. E aí, Então, às uma vezes, vez- são coisas que a gente nem pensa, né? Aí uma vez eles falaram sobre isso, que eles assistiram uma vez lá atrás, e aí eles conseguiram ver o todo do espetáculo, conseguiram ver tudo. Aí outro dia eles assistiram bem da frente e eles falaram, nossa, vocês suam. Porque eles não conseguiram ver o suor lá de trás e lá da frente. E a gente ficou tipo, nossa, olha tudo que a gente tá sobre fazendo e você não achou que a gente suava, sabe? Sobre esse ponto de vista, você teve a oportunidade de trabalhar em diversos meios diferentes, então no teatro italiano, na TV, cinema. Qual que é a Palco italiano, diferença? isso que eu quis O palco italiano, dizer. desculpa. Qual que é a diferença desse trabalho, desse ponto de vista, da perspectiva, quando você está criando? Você já cria imaginando primeiro- onde vai estar uma câmera, onde vai estar outra, Sim, o sim. movimento que ela vai fazer? Sim. Primeiro é a velocidade, né, da criação. Televisão é muito rápida, cinema mais ainda, porque teve um longa o ano retrasado que eu fui convidada para coreografar uma cena com Caio Castro, que ainda não tinha muito tempo de entrega de ensaio. Acho que eu tive meia hora com o Caio e Meia com hora? a parte, tempo né? mesmo. Nossa, eu achei Mas que... ela é veloz, e aí você tem que usar uma expertise que aí você tem da televisão. Vocês acham que na Rede Globo a gente tem o quê? Sala de ensaio? Imagina, Eu é no achava. asfalto mesmo lá, vai na cidade cenográfica, junta, vai, une, berra e vamos em frente. Isso a Globo não mostra. Não mostra. E eu aos berros também não mostra. Aí são casinhas, né? A casinha rosa. Antigamente eram os núcleos. Hoje em dia não tem mais núcleo, né? Porque tinha o núcleo Denis Carvalho, o núcleo Roberto Talma. Aí vinha todo mundo na janelinha assim, eu assim, vai pra lá! Porque a gente berra, né? Você mais pra cá. Pelo amor de Deus. Você tem que entregar. Ação. Então, o cinema numa velocidade, então tem essa velocidade, a preocupação a câmera, ela trabalha detalhe, muito detalhe. Então, um giro de cabeça que venha um cabelo. Já faz mais efeito, né? Então você tem que saber o que funciona para aquela cena e muitas vezes você perde um pouco aquele lado mais cartoon
da dramaturgia. Porque normalmente o Caio Castro ele estava, no caso, no filme, num concurso de dança. Então era um concurso de dança dentro de uma festa. Ele não podia fazer coisas, ele tinha que ser gente. Então você tem uma veracidade maior na televisão, que é um desafio aí do diretor. Não, o diretor não precisa mandar, o coreógrafo tem que ser diretor para falar: Caio, seu braço não tá fake. Ou não, não consigo, Fernanda. Falei, então vamos brincar, vamos fazer ele ser fake. Você coreografar para a pessoa. Começamos o nosso podcast assim. Então você vai amadurecendo. Palco italiano para mim não é um presente hoje em dia. Eu não ligo, eu gosto de lugares inusitados, eu gosto de rooftop. Eu gosto de já pensar na obra para viajar, que esse cenário mude, que eu não preciso de 400 varas, que eu não preciso. Eu gosto da desconstrução. Eu gosto de pegar um farol, como a gente fez o ano passado. Eu fiz 2 musicais no Farol Santander de Porto Alegre. Esse ano acho que não teremos, né? Mas, enfim, vamos retomar. Num hall. Pega palco, pega não sei o que, aonde era o quadro, tem movimento, aí tem... Eu adoro o desafio de espaços novos. Que talvez, vamos voltar a Joinville, tenha sido me entregue quando eu comecei a dar curso aqui em Joinville, porque eu dava na Antártica. É uma fábrica que tinha da Antártica. Perto do museu. Que era um negócio, eu não tinha, era um negócio mágico, meio até soturno, onde a gente tinha um lugar que a gente podia brincar. Eu lembro que eu dei um workshop de cenografia para movimentos com lanternas e, sabe? Será que foi Joinville? Pode ser que tenha me entregue essa maluquice de não estar numa sala de 1 bilhão de metros quadrados, $1 bilhão e fazer acontecer, né? Uma coisa e fazer a cabeça funcionar. Às vezes essa limitação, digamos assim, acaba te expandindo, né? Muito. É uma zona de conforto. Eu não gosto de zona de conforto, gente. A gente não dá pra gente viver no século XXI e achar que a gente tá numa zona de conforto. Que conforto é esse? O conforto é o desafio, e o artista não pode viver numa zona de conforto. Porque ele vai se alimentar do quê? O artista se alimenta de desafios. Ele tem que pagar a conta? Ele tem que pagar a conta. Sim. A gente aceita, às vezes, coisas que a gente não gosta muito de fazer porque a gente tem que pagar a conta. Aceitamos. Mas o que nos alimenta? O aplauso, o palco e botar a cabeça para pensar. E eu acho que essa satisfação pessoal, assim, né, também, de, tipo, assinar. Eu do seu próprio trabalho. insisto na assinatura. Assinar de uma maneira que só a Fernanda Chama assinaria. Se ela vai funcionar ou não, as plateias vão responder. Mas é um jogo, né? Teatro é play, é game, é jogo. Eu vou jogar do meu lado, aí eu vou rebater para a plateia. Vamos ver se ela vai responder. Sobre isso, você gosta mais, ou enfim, não sei se tem como você escolher uma coisa ou outra, mas do ao vivo, tipo musical ao vivo, apresentação ao vivo ou gravação? Ao vivo, eu gosto de programa ao vivo, me manda decorar um negócio, me pede aí, agora no final do podcast você vai ter que falar, boa noite pessoal, eu vou ficar, boa noite pessoal, Mas vai ter um textinho que a gente vai... não. Vai ter mesmo, não é? Por isso que eu ia bem no Fausto, porque é ao vivo, mas você tem que estar concentrado, né? Sim. Você não pode falar bobagem. De jeito nenhum. A Xuxa é ao vivo. No Amaury, que eu fazia gravado, mas ele deixava eu falar como quiser. Eu não precisava decorar. Eu não gosto de papel, não gosto de decorar. Eu não sei o que eu vou estar falando, gente. Olha que loucura. Eu não sei o que vai ser editado, inclusive. Vocês me editem de uma maneira que eu não vá ser presa. Em Joinville, no negócio. Porque às vezes edita, mas eu já fui... Não vai precisar nem cortar. Sei lá. Entendeu? Eu ao vivo, com certeza. Mas eu acho que isso vem muito da sua autenticidade. De abraçar quem você é, e é isso. Que eu sinto que às vezes é muito difícil chegar nesse lugar autêntico de, tipo,
Você ter coragem de abraçar quem você é e gostar de quem você é. Eu acho que às vezes as pessoas são meio assim, porque talvez elas não sejam tão seguras delas mesmas. Então, mas olha que menina essa. Vai vender boletom até dizer chega, vai em piruetas, coisa monumental. Olha, não sou igual você. Você fala, mas eu já faço mas muita não é coisa. coragem, é maturidade. Ou você acha que com 20 eu estaria sentada aqui falando isso? Com 30 eu estaria falando isso. E por isso que eu acho, é atitude, e a atitude vem com a maturidade. Por isso que não existe a palavra não. E eu nunca, jamais vou falar, você não pode. Quem sou eu? Eu vou sugerir o que está passando na minha cabeça e a forma com que eu conquistei ou enxergo. Mas eu sempre coloco, inclusive em comentário de júri, sugiro o quê? Porque é uma sugestão. Se eu quisesse que fosse matemático, eu estaria trabalhando num escritório de contabilidade. A cabeça do ser humano, não é exata. E tem gente que fala, eu vou para Joinville, tirei 4º lugar, e no festival, não sei o que, eu tirei primeiro. Mas não é questão do festival, é questão de quem está lá sentado, as cabecinhas que estão lá, enxergando a sua obra. Ela não deixa de ser obra. Nossa. Ela não deixa, e eu não falo apresentação ou coreografia. Eu faço outra coisa que eu faço questão aos 60 e que eu aprendi com o teatro musical e com a vivência. São obras. São obras, sim. Porque se são resultado de um pensamento, de uma entrega do artista, ela passa a ser obra. Por que não? Agora, se colocou para avaliar, colocou para competir, entenda que uns vão gostar, uns vão achar, outros vão sugerir. A minha vida foi assim. Você tá falando da boca pra fora? Não, eu era desclassificada. E na minha época, a gente festejava, porque anunciavam. Acabava tudo. Aí começava. 2º lugar, 3º lugar, não sei o que, 4º lugar, 1º lugar, aquela desclassificado, era maravilhoso. Porque eu era capa de jornal. Eles anunciavam. Anunciar. Gente, porque eu não ia estar. Não, é porque era outro momento. E porque eu não ia estar na lista no dia seguinte na Casa da Cultura. Eu não ia existir. Mas eu estava, nunca vou esquecer, o 1º ano do Centro Eventos. 1º ano que eu trouxe Podemos Diverti-lo, que era um filme mudo, eu usei a música do Gypsy, eu fiz todos, era uma tenda de circo, eu fiz todos, tinha o homem de bigode, o que levantava peso, o que não sei o quê, foi uma loucura. O Evandro Santo vinha, caía do palco, o outro não sei o quê, o outro era o Leão, sei lá o que eu fiz. Já era algo muito E aí veio, assim que acabou, desclassificado, óbvio, porque aquilo era dança contemporânea, veio um jornalista e falou, como é que você se sente sendo mais uma vez desclassificada? Eu era manchete, muito feliz. Mais uma vez a gente tá fora da caixa, mas uma hora a caixa chega, uma hora a caixa vem. Eu acho muito legal a história de pessoas como você, que saíram dessa caixa que era normal, entre aspas, né, tipo, essa caixa, e criaram uma coisa muito diferente, e que tem uma assinatura, voltamos à assinatura própria, né, tipo, foi pioneira num lugar e numa especificidade, vamos dizer assim, né? Então eu acho que isso é muito grandioso, assim. Eu acho que foram experiências muito bacanas que eu tive, inclusive, e depois transportar Bob Fosse no mundo dos festivais, não muito aqui em Joinville, porque sempre eu comecei a fazer depois obras de 15 minutos. Então, tornaram-se aberturas em outros festivais. E aqui em Joinville, não. Aqui era bem competitivo, né? Então, eu não tinha essa margem de fazer. Mas onde eu coloquei Fever, eu nunca vou esquecer que eu levei fogos e as pessoas faziam... As roupas eram todas de pedaços de jeans e eles faziam embalos de vidis e dançavam e viravam uma discoteca e o chão acendia. E que a plateia... Eu estava no Teatro de Santos, em outro festival. E a plateia levantou para aplaudir e a som e a luz era aqui atrás.
e de repente a plateia, aquelas 900 pessoas viraram. Olha, eu fico arrepiada. E aquela emoção eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Me aplaudir, assim, aplaudir a produção. A produção, Que demais. né, o criador. Quando eu olhei aquelas 900 pessoas aplaudindo aonde estaria, falei, acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Eu acho que quantas mil pessoas e que atingia as mais gordinhas, as que não tinham a mesma estatura, as que eram personas, né, tipos. Uhum. Musical encanta porque são tipos, você não precisa ter, não existe pessoa igual, então eu posso ter pessoas. Então é um mundo encantador e que eu acho que me ensinou a fazer entretenimento e a buscar novas plateias, novos espaços, abrir oportunidades para quem quer sentir arte nas veias, né? Mesmo não tendo o peso, não tendo a coluna, não tendo a altura, enfim. É amplo, né? E estar ali é digno. de qualquer forma. E é né? digno. Da mesma É forma. arte. Sim, É arte. com certeza. Acho Foi um presente. incrível estar aqui com você. Tá sendo eu uma aula, ficaria- né? Eu olha, tô aqui parado assistindo. Se pegar a nossa câmera, acho que a gente tá falando. Ah, Mas até não. algumas perguntas eu tinha feito. Quais? assim, Tem mais alguma? Não, eu vou deixar aqui. É porque eu falo. Tá muito interessante. A maioria você respondeu. Eu Mas respondi. é que a forma como você foi linkando um assunto no outro, abordou a maioria das coisas que a gente queria aqui, claro. Mas eu viajei. Eu geralmente penso já na próxima pergunta, tô ali no assunto, mas já tô pensando mais ou menos em como conduzir. Mas aqui agora não teve nada disso. Eu realmente fiquei aqui preso e tendo uma aula. É que vocês Então, já foi muito falam. especial. Já falam. A minha primeira oportunidade de intercâmbio com o mundo do entretenimento internacional, que não adianta, é raiz, foi exatamente o que você falou. Eu fiquei aqui viajando. Se o espectador não sair pensante do seu espetáculo, não importa, pensante, ele talvez não esteja acontecendo. Ele tem que ser pensante. A minha vinda aqui, ela tem que gerar um interesse, ou não vou gostar de curtir esse mundo, ou olha que legal esse mundo, ou olha, eu tenho que gerar e envolver o seu espectador. Senão, não faz parte do show. Uhum. É um Eu show. fiquei muito envolvida. É um show. Se você meditar com olheiras ou Ele não alguma para. coisa, sei lá o que vai ser isso, eu vou dar play lá, não. Olha a sua responsabilidade, hein, Iago? Uma luz branca de topo na gente, ó. Quem tá ouvindo não tá vendo. Que Quem maravilha. Tá no Mas quem tá Spotify. ouvindo, gente, quem tá ouvindo, tem que ser divertido, senão não vale. Tem que ser divertido. O que acontece? Joinville acontece o ano inteiro na cabeça da gente. Eu saía daqui e falava, o que eu vou o ano que vem? Ele mexe com a cabeça do criador e da criatura 365 dias por ano. Não é só agora os 10 dias. Uhum. E é essa a grande brincadeira. E por isso que Joinville está no 41º ano. Coisa inédita no país, porque vários outros festivais não conseguiram se manter. Pós-Covid, pós-crise. Joinville está aí. Por quê? Porque ele movimenta todo um país 365 dias por ano. E pra gente... Através dessas trocas, Sim. dessas maluquices, dessas... Se ele fosse comum, será que ele estaria aqui ainda? Eu ia falar bem disso sobre Provavelmente essas não. trocas, porque pra gente é muito legal vir pra cá e ter esse tipo de conexão, assim, diferente com pessoas que a gente talvez ainda não conheça pessoalmente e com pessoas que a gente já conhece, mas ter trocas diferentes. Eu acho que isso é muito rico e a gente volta, né, pro nosso ano, vamos dizer assim, lá pra temporada, com muito mais gás de fazer as coisas acontecerem. Muito mais Todos baseado, nós! com E você certeza. acha que nós não? Todos nós! Eu tô falando, eu deixo de fechar contrato para estar aqui. Todos nós.
É uma experiência única. Está com vocês e com os 14 mil inscritos. Sei lá, o Eli falou hoje de manhã, eu acordei com ele falando na televisão. Estamos, não sei o que, é um pesadelo. O Eli, O pesadelo começou. estamos completando. Ele estava, não sei se foi no E é só o jornal, primeiro eu durmo com a dia. televisão. É isso. E é divertido. E a gente já tá brigando, eu já tô brigando com o arroz doce do restaurante do outro, pedir pudim, falou que vai ver se vai fazer de noite. É isso. Todos nós aprendemos, todos nós trocamos. E é uma grande festa, porque todo mundo que tá aqui, eu tenho certeza que tem amor por aquilo que faz, porque somos artistas. É uma mesma tribo. Gente, somos da mesma tribo. Ok? Então, falamos a mesma língua. É muito legal ter você aqui falando isso, que representa... Nossa, era pra terminar e a produção... Ah, gente, bota mais Daqui a pouco a pouco, gente- gente. Patrocínio, Não, pode- Água Vila Nova. Quem sabe, banca mais, Mais uns minutinhos. mais da uns conversa. minutinhos. Ah, vaza. O nosso é diferente. que eu ia falar. Que? Que você falando disso, porque às vezes, até dentro do festival, e não só dentro do festival, a gente cria caixinhas, vamos falar das caixinhas mais uma vez, prateleiras de, dança, balé clássico, e aqui é jazz, e aqui é musical, e aqui é nananã, e não era pra ser assim, né? A gente teria que se interessar no todo, por todo mundo, exatamente por isso, somos todos artistas, e por isso que a gente vem cada vez mais tentando assistir outros tipos de dança e outros tipos de arte, porque agrega muito, e também, pelo menos pra mim, pessoalmente, me tira de um lugar de trabalho, porque balé clássico é o meu trabalho, então eu assisto balé, Sim. e aí eu não consigo desligar, eu continuo, tipo, sei lá, pensando, né, e tal. E quando eu assisto outros estilos de dança, eu consigo desligar, eu consigo ser plateia. Então, pra mim, é muito gostoso. É muito diferente, assim. Plantamos isso. Quem sabe, num próximo eu trago, não posso dar spoiler ainda, porque eu acredito no poder da palavra, mas também acho que eu tenho que fechar minha boca às vezes. Mas, Tem que- quem sabe, Tá. eu acho que tá na hora de eu inventar alguma coisa diferente aí no mercado para poder trazer. E eu vou tentar. Aguardamos ansiosos. Eu vou tentar. E que aí a gente Eu vou te pega o jogar, balé então, o poder da clássico palavra. e A gente coloca em outro coloca a gente lugar. na sua A reta gente aí. coloca em outro lugar. Vamos ver, né? Seria incrível, Diretor, vamos Muito acabar, obrigada, viu? diretor. Muito obrigada. Muito Vamos obrigado pelo acabar. espetáculo Olha, que foi esse gente, episódio. vocês. Obrigada, viu? E que a gente tenha um ótimo festival e teremos. E muito obrigada a vocês por estarem aqui divulgando a nossa palavra. Porque é isso que a gente precisa também, não só falar, mas de divulgação da palavra. Isso aí, vamos espalhar a palavra. É só o primeiro Vamos dia. hashtag espalhar a palavra. É isso aí. Muito obrigada, Fernanda. Beijo, Obrigada beijo, mesmo. beijo, Tchau, beijo. tchau, gente. Até Até o o próximo próximo. episódio. Continue nos acompanhando por aqui.